Davi quer voltar para casa? É isso mesmo, meus amigos. Davi Passamani processou a Igreja Casa, empresas ligadas à Casa Worship e a atual administração da igreja. E o pedido é forte: afastar a diretoria, bloquear valores da igreja, ainda por cima ser nomeado como administrador provisório. Tem lógica? Nós vamos analisar esse processo e eu vou acompanhar ele do começo ao fim e trazer aqui para vocês. Nós estamos na fase inicial ainda, a igreja não foi citada, embora ela já saiba. Inclusive a pastora Giovana, que é a atual pastora da igreja, gravou um vídeo de 15 minutos fazendo uma série de denúncias contra ele. É, meus amigos, esse negócio aí é complicado, hein? Vamos ver o que vai virar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like e vamos lá para o processo. Na inicial, Davi mostra que fundou a igreja e presidiu a entidade de 2017 até dezembro de 2023, que foi quando ele renunciou publicamente, que foi aquela situação que aconteceu chatíssima, que vocês já devem saber, que ele foi preso por importunação sexual, foi preso entrando na igreja. Olha que coisa pesada, gente. Porém, ele afirma que não renunciou à condição de membro, que foi membro, fundador e líder espiritual da casa. É até engraçado que na inicial ele fala por problemas, por questões ele renunciou. Ele não conta o que foi, né? Isso é muito engraçado. E depois da saída dele, ele disse que teve uma reorganização na igreja, onde a pastora Giovana, que é a ex-esposa dele, assumiu a igreja. Depois fizeram um rolo lá que a Mariana, que é a filha dela, assumiu e o Átila assumiu como tesoureiro. Ele está querendo afirmar que a liderança da casa ficou no núcleo familiar. E além disso, ele afirma que foi criado outro CNPJ com nome parecido, mesmo endereço e funções semelhantes, e que a arrecadação teria passado a ser feita por esse novo CNPJ. Mas o primeiro ponto que me chama a atenção é: será que ele tem legitimidade para entrar com essa ação? Porque, veja bem, tem o Instituto da Legitimidade Ativa. Para você propor uma ação, você precisa ter interesse nela. E não é ter interesse de eu quero. Quer dizer que você precisa ter um interesse de agir. A causa tem que ter a ver com você. E será que nesse ponto todo tem a ver com Davi Passamani? Eu acho complicada essa questão. Seria uma coisa que eu, como defensor, deveria explorar. Ele tem legitimidade ativa para propor essa ação? Ele tem interesse nessa ação? Outra coisa que chama muita atenção são os números. São números muito grandes. Na inicial, ele fala que a Igreja Casa tinha uma receita bruta superior a 5 milhões em 2023, com superávit de aproximadamente 1,48 milhão. E depois, em 2024, a receita caiu para pouco mais de 2 milhões, com déficit. E em 2025 a receita teria caído para cerca de 288 mil, com déficit de mais de 448 mil, informa que tem ação de despejo e tem uma porção de contas aí que a igreja está no prejuízo. Enquanto isso, ele fala também que o catálogo da Casa Worship fez mais de R$ 1 milhão. Então acaba que não bate essas coisas. Como é que está com dívida, sendo que está faturando esse tanto de dinheiro no Casa Worship? E aí ele vai falar lá na frente que está tendo uma confusão patrimonial aí, que está tendo um desvio, e isso vai ter que ser provado, né? E aí é que está o ponto central. A igreja está empobrecendo, mas o catálogo da Casa Worship está faturando milhões. Só que a primeira pergunta que eu faço com relação a isso é: como é que ele teve acesso ao DRE? Como que ele teve acesso aos balanços da igreja? Porque esses documentos, eles não são de livre acesso, qualquer pessoa pode ter acesso, ainda mais ele não sendo membro. Assim, se no estatuto fala que qualquer membro pode ter acesso, tudo bem. Mas ele é membro ainda? Ele está listado como membro? A Igreja Casa tem membros? Eu já fui na Igreja Casa e perguntei para uma pessoa que era de lá, ela me falou que a Igreja Casa não tinha membros. Aí tem que ver no estatuto, que quando você funda uma entidade, você precisa ter os membros fundadores. Se ele está lá, tudo bem. Só que nós vamos ver aqui à frente que abriram um novo CNPJ. E muito provavelmente foi depois da saída dele, logo ele não vai estar listado como membro. Aí que entra a pergunta: ele tem legitimidade? E se tem, como que ele conseguiu esses documentos, hein? É um negócio aí que vai ser bem explorado, na minha opinião, pela defesa. Outro ponto central é a respeito da Casa Worship, do qual ele foi líder. No processo consta que uma sentença arbitral teria reconhecido que a Casa Ministério Cristão é titular da marca Casa Worship e dos direitos econômicos da sua exploração, com a CW Produções, que é uma empresa que também está no polo passivo, funcionando como uma espécie de veículo operacional para receber valores e tratar de questões tributárias, mas sem se tornar a dona final do dinheiro. Essa CW foi uma empresa criada justamente para tratar com tributos. Se estiver correto mesmo, como eu falei, vai ter que ser tudo provado, está na fase inicial ainda. Mas se isso tiver razão, aí sim eles têm uma discussão
na questão de patrimônio, de royalties, contratos, repasses e uma eventual confusão patrimonial. Mas aí que entra o detalhe: se os direitos econômicos pertencem à igreja casa, quem sofreu o prejuízo foi a igreja, não foi a pessoa física do Davi. Então vem a pergunta: o Davi está defendendo o direito próprio ou o direito de uma pessoa jurídica que ele nem administra mais? Percebe como está esquisita essa questão toda? Porque lembra que eu falei da questão da legitimidade ativa? Não é qualquer pessoa que pode entrar na justiça para defender o interesse de uma pessoa jurídica. Tem que haver interesse, tem que haver legitimidade, vínculo jurídico e interesse processual. Não é simplesmente, eu quero entrar para defender. Não, tem que ter interesse. Então já pega no primeiro ponto, que é a legitimidade ativa, que na minha opinião, o Davi não tem. Então, nesse ponto, o problema principal da ação não está nos royalties, não está se teve ou não desvio, está na legitimidade ativa. Ele não é mais presidente, ele renunciou à própria inicial, informa que ele renunciou. Se eu não me engano, deve ter vídeo no YouTube, ele confirmando que renunciou à presidência da igreja. Então, se a igreja aceitou essa renúncia, que obviamente foi o que aconteceu, porque caso contrário, passados mais de quase 3 anos, e a igreja não se manifestou, continuou do jeito que estava, foi aceito. Se isso for confirmado nos autos, fica difícil dele dizer que ainda tem algum poder automático de comando, alguma coisa assim. E nesse caso, mesmo que a renúncia não tenha sido efetivamente registrada em cartório, ela pode produzir os efeitos internos se houve uma clara manifestação, se houve aceitação da entidade e substituição por outra entidade, que parece ser o caso. Então a pergunta que fica é: o Davi é membro formal da igreja? Ele não abriu uma outra igreja? Então ele é membro formal da igreja ou não? Como eu perguntei antes, a igreja tem um rol de membros? Tem um estatuto dizendo que o membro pode pedir destituição da diretoria? Ele tem direito de fiscalizar contas? Ele pode pedir uma intervenção judicial? Ou ele é apenas o ex-presidente e um fundador histórico, que seria um cargo de honra, não tem poder? Ser fundador tem um peso, tem uma história, mas não é só isso, né, gente? Tem que ver o que está no estatuto. Provavelmente a defesa vai trazer esse estatuto e falar: olha, se caso haja, né? O Davi não tem legitimidade, não só o Davi, nenhum membro pode, tem que ter uma assembleia, tem que ter um quórum, tem que ter uma votação. Não é simplesmente qualquer pessoa chegar e querer destituir a diretoria. Lembrando que não tem opinião nesse vídeo, é simplesmente uma análise jurídica. Outro ponto importante que a ação trata, que é a questão de abrir um outro CNPJ, que o Davi sustenta que abrir um CNPJ novo é a criação do outro CNPJ, que o Davi explora na ação. Então muita gente pode pensar assim: se ele abrir um outro CNPJ, está aprovada a fraude, está aprovado que quer fraudar credores, está aprovado que quer fugir das responsabilidades, mas não é bem assim. Uma organização religiosa tem liberdade de organização. Uma nova igreja pode ser criada, um ministério pode se reorganizar, pessoas entram e saem, isso por si só não configura nenhuma fraude. O problema tá se esse CNPJ for feito para esvaziar o antigo, deixar a dívida no CNPJ antigo e começar de novo, como se nada tivesse acontecido. Aí sim nós temos um problema. Você entende que é uma ação um pouco complicada? Na minha opinião, essa ação não tem muito fundamento em si. Algumas coisas têm realmente um fundamento, mas vai pesar nessa questão se a defesa souber explorar bem essa questão da legitimidade, que para mim é um dos pontos principais. E agora vamos aos pedidos. Deixa eu ler aqui para vocês. A ação pede afastamento da diretoria, suspensão dos poderes de gestão, nomeação de Davi como administrador provisório por 12 meses, ofício ao Warner, depósito judicial de valores, apresentação de relatórios e indisponibilidade de ativos. O cara quer bloquear tudo. E alguns pedidos podem até fazer sentido, como por exemplo o ofício ao Warner. Pode ser que o juiz queira ver os relatórios, os contratos, os seus aditivos, repasses, beneficiários. Então se a controvérsia é sobre royalties, é seguir o dinheiro. Só que como ele mesmo fala, os direitos são da igreja, não são dele. Agora o pedido de afastar a diretoria e nomear ele como administrador, aí ele forçou, hein? Aí ele forçou demais. Eu acho que esse pedido aí não vai ter fundamento não, viu? Porque esse caso aqui em Goiânia teve uma repercussão muito grande. Várias pessoas entraram em contato, pessoas fizeram uma manifestação gigante. Inclusive o Davi já abriu outra igreja. Eu não sei se seria uma boa o Davi voltar para casa nesse sentido. Até porque eu nem sei se os membros iriam querer. Não sei se pegaria bem, entende? Então eu acho que é um pedido muito complicado, que o juiz, eu acho que ele não vai ver isso com bons olhos. E agora aqui a coisa que eu mais ri foi o valor da causa. 10 mil reais. Nós estamos falando de uma ação que discute royalties, discute contratos, fala de milhões.
e ele me vem com um pedido de valor de causa de 10 mil reais, isso para mim está parecendo muito mais uma questão para ele não pagar custas tão altas, porque o processo tem um valor, e o valor é calculado com base no valor da ação. Então, eu creio que o juiz não vai aceitar esse valor, vai mandar emendar o valor da causa, e inclusive a defesa provavelmente vai bater nesse valor, porque o Davi quer entrar com a ação e ele não quer pagar não. Então, por fim, a ação faz sentido? E sim, faz sentido como uma ação de apuração. Faz sentido pedir documentos, faz sentido pedir esclarecimentos ao Warner, faz sentido investigar a diretoria, faz sentido investigar se teve confusão patrimonial ou não. Mas a ação fica muito mais frágil quando ele tenta pular para assumir o controle da igreja novamente. A minha opinião é que o juiz vai olhar para três questões. Primeiro, ele tem legitimidade ativa, ele ainda é membro, o estatuto permite esse tipo de pedido, ele pode defender o patrimônio da igreja. Segundo, os documentos revelam uma verdadeira confusão patrimonial ou é simplesmente suspeitas que precisam ser investigadas? Terceiro, existe de fato uma urgência para afastar a diretoria da igreja? Porque para ter uma tutela antecipada tem que ter perigo de dano e probabilidade do direito. Não me parece ter nenhum dos dois. Então, muito provavelmente, o juiz vai decidir só no mérito. Sinceramente, não creio que essa ação vai ter muito futuro, mas nós vamos acompanhá-la aqui do começo ao fim. Eu vou trazer para vocês, assim que eles forem citados e apresentarem a contestação, eu vou trazer para vocês, vou apresentar a impugnação, tudo que tiver no processo, qualquer movimentação, eu vou trazendo aqui para vocês. E me responde aí nos comentários, na sua opinião, se você acha que o Davi tem legitimidade, você acha que ele vai ganhar esse processo ou que ele vai perder. O que você acha que vai dar aí? Comenta aqui embaixo, porque esse caso ainda vai dar muita discussão.